Bem, olá, mais um estudo junto, né? Vamos acompanhar mais um estudo da palavra de Deus e aproveitando hoje respostas, né? As perguntas que têm acontecido na internet e tudo. E eu quero mostrar para vocês isso daqui. Isso aqui era o tabernáculo, foi construído no deserto. Deus deu as ordens para que fosse construído esse tabernáculo aqui no deserto. E esse tabernáculo aqui, ele vamos dizer assim, culpado por muitas coisas que acontecem nos dias de hoje. O que tinha no Velho Testamento, veja bem, quando nós formos ler aqui, nós vamos ler esse texto do tabernáculo, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui em Israel, Jacó, no início da lei de Moisés, quando começou. Então, está antes da cruz, pelo menos uns 2.000 anos. Pelo menos antes da cruz, antes de Jesus morrer, que a nação de Israel, 4.000 anos, mais 1.000 anos de dilúvio. Então, está aí uns 1.500 anos. 1.500 anos, depois surgem as profecias 700 anos antes de Jesus. Então, isso tudo é Velho Testamento. Eu sempre digo, quando você for fazer alguma coisa, entender alguma coisa, você precisa entender o passado, saber o que é. Então, qual é a questão? Dando as aulas sobre o tabernáculo, sobre as 7 igrejas, eu tenho falado sobre Pérgamo. E lembra desse livrinho que eu tenho mostrado para vocês, que é do Vaticano, tem aqui todas as histórias, quando começou as rezas para Ave Maria, quando foi escrito, tudo. Então começaram a me perguntar, mas por que isso? Por que foi feito? Maria tem 2.000 anos. Eu tenho respondido, ela tem 2.000 anos na face da Terra. E antes de Maria? Para quem que a gente ia rezar? Para quem que a gente ia pedir alguma coisa? Os santos, todos eles, 2.000 anos na face da Terra, alguns até no quarto século. Então, aí, muito menos de 2.000 anos, 1.500, 1.600 anos, surgiram os santos. E antes? Como é que fazia? A Terra era melhor antes de Maria, antes de Jesus? A Terra tem piorado nesses 2.000 anos? Pensa nisso. O ser humano tem piorado ou tem melhorado nesses 2.000 anos? Bom, então vamos deixar por aí. Aí começaram a me perguntar, mas e os campos santos? Os campos, os lugares que são santos, que são santificados, são separados. Aonde foi que foi deixado os campos santos? Aonde a gente tem aonde a gente tem informação sobre as coisas santas, que são separadas, são de Deus separados. Então, tudo começou com agora a época, em novembro, 27 de novembro, que se comemora a Aparecida das Graças, né? Nossa Senhora das Graças. Então começam as perguntas. Mas Maria, Nossa Senhora das Graças, Aparecida 12 de outubro, a do Carmo, 16 de julho, de Fátima, das Dores, de Guadalupe, de Perpétuo Socorro, desatadora de nós. Quantas mães Jesus teve? Em cada lugar surgiu uma Maria. Em cada lugar Maria foi. É interessante que Jesus, o próprio Deus, só apareceu em Jerusalém. Ele não foi nem para Samaria. Mas em Jerusalém ele permaneceu e ali em Betel, toda aquela região, ele compareceu e esteve ali, né? Onde ele nasce, em Belém da Judéia. Ele não aparece em outros lugares. Há também pessoas que já foram até na casa de Maria, que está em Roma. Mas se Maria é uma judia, por que a casa dela está em Roma? É uma pergunta. Ela mudou de... Bom, por que os santuários hoje são sagrados? Quais são os santuários sagrados? Que são sagrados, lugares sagrados, que vamos deixar um pouquinho, mas são lugares sagrados. A Terra Santa. Israel é um lugar sagrado. Roma e o Vaticano é um lugar sagrado. Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Santuário de Fátima, Santuário de Virgem de Lourdes, na França, a Basílica da Virgem de Guadalupe, no México.
Santiago de Compostela, na Espanha, a Igreja da Sagrada Família, na Espanha, e vai aí um monte de igreja, um monte de santuário, que são locais separados, santificados, que você não pode pôr a mão, não pode chegar lá, não pode tocar. Onde começa toda essa coisa? Onde começa todo esse negócio de lugar santo? Começa aqui, ó. Começa aqui. Esse foi o tabernáculo que Deus pediu para que ele viesse morar no meio do povo judeu. Então, mandou construir o tabernáculo. Eu vou usar muito esse tabernáculo para falar sobre eram os deuses astronautas, né? Eu vou falar muito sobre o tabernáculo. E aqui é interessante, olha, aqui é o lugar onde queimava a oferta, né? O animal sacrificado, onde o sacerdote lavava as mãos, e aqui tinha uma mesinha aqui atrás desse pano aqui, que era onde ele sacrificava os animais. E depois ele entrava, o sacerdote, feito esse sacrifício, ele entrava aqui dentro. Quando ele entrava aqui dentro, eu não tenho foto disso, mas eu tenho um desenho que dá para você entender o que era esse local. Ai, ai, ai. Ele era dividido. Tá aqui. Tá aqui. Ele era dividido assim. Se você entender. Olha. Aqui, lá dentro daquela tenda, tinha a mesa do incensário, daquele castiçal, a mesa das oferendas de frutas, a mesa dos pães da propiciação, que eram pães, tudo oferendas que eram dadas para a sala dos santos. Essa daqui, sala dos santos, todos podiam entrar. E hoje, depois que o véu se rasgou, todos têm acesso a esse local. E o que era isso aqui? É a Arca do Concerto. A Arca do Concerto estava na sala dos Santos. Nesse local, ninguém podia pisar, só o sacerdote uma vez por ano. E essa era a Arca do Concerto. Olha aí que interessante. Ela tem até esses cabos aqui, né? Essas hastes, que eram para os sacerdotes poderem segurar a arca e não tocar nela, não podia tocar nela. Ela era santa. Ela era santa. Mas o que aconteceu que essa santidade toda, hoje, acabou? Primeiro que não tem nem mais o tabernáculo do deserto. Não tem mais o tabernáculo. Acabou, estava no deserto. Não tem mais o Templo de Salomão. Acabou. Depois do ano 70 foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra. Então, como é que começou a santidade? Olha que interessante, se você olhar para isso aqui e você vê uma porta, porque a porta era por aqui. Você tem a porta de entrada, a sala dos santos e o altar. Nesse altar, só um podia subir. Só um. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Bom, interessante, mas isso aí não existe mais. A sala o Templo de Salomão também não existe mais. O que está ocorrendo? O que está acontecendo? Bom, o que começa a acontecer com as religiões e a igreja? Se eu não determinar que tem alguma coisa santa para você tocar, para você se santificar, fica meio difícil, porque se santificar só pela fé, sem tocar em nada, sem beber uma água santa, sem ser batizado com uma água santa, sem alguém cheio de poder de Deus impor as mãos sobre você para que você seja santificado, transformado, será que isso vai existir? Será que isso vai trazer pessoas para entender a Deus, querer a Deus, buscar a Deus? Fica mais difícil, porque se eu for resolver com uma água benta na cabeça e for resolver com uma oração, eu continuo a minha vida. Eu não preciso pensar em eternidade, eu não preciso pensar em nada.
É um momento ali que eu resolvo ali numas 2, 3 horas, ali 1 hora talvez, vou lá, beijo e acabou. Será que é isso? Bom, onde estão as outras coisas mais consagradas? Nos altares da igreja. Eu tive problema quando eu quis colocar um vaso no púlpito de uma igreja, não pude pôr o vaso nem com planta nenhuma, porque não eram consagradas. As plantas não eram consagradas, nem o vaso. Então eles pegaram o vaso, puseram na frente do altar, e um grupo de pessoas orou pelo vaso, orou pelas plantas, ungiram com óleo e puseram no altar. Porque aí a planta ficou santificada. Interessante, né? Santificar uma planta. Fazer o que a planta faria? Você já viu o vaso de 7 ervas? Que tira a mandinga, tira os problemas da casa? Que tira o mau encosto, tudo. Você já viu como é que funciona isso? Eu posso dizer com muita propriedade, porque fui paisagista por mais de 30 anos, né? O vaso de 7 ervas tem 7 ervas: arruda, manjericão, o mostero, macho e fêmea, pimenta, alguns têm pimenta, mas mais é o manjericão, arruda e alecrim, que fazem parte das 7 ervas que tiram os maus olhares da sua residência. Então, quando eu vendia o vaso de 7 ervas, eu vendia ele e falava assim: olha, põe na entrada da sua casa. Aí o que acontecia? Às vezes, na entrada da casa da pessoa, bate sol. As plantas que são de sombra morriam e as de sol viviam. Algumas colocam na planta, na entrada da sua casa, e não tem sol. As que não têm sol vivem bem. E as de sol vivem bem, que pegam sol. E as que não têm sol morrem. É mais ou menos isso. Interessante, né? Então sempre dava certo. Aí a pessoa voltava lá e falava assim: eu quero outro vaso. Capricha nesse. Eu teve um vaso até que tinha óleo de bode dentro do vaso. Eu nunca tinha visto isso. Bom, para tirar mal olhado. Pega um bode, pega o olho do bode e põe no meio do vaso de 7 ervas. Até minha esposa que fez esse vaso para uma pessoa, uma encomenda. Mas a gente entendeu, compreendeu. Eu vou continuar fazendo um negócio desse, uma maluquice dessa? Bom, vamos continuar. Eu não quero enganar ninguém, nem como igreja, nem como paisagista. Não é o teu dinheiro que me interessa, é a tua salvação. Agora, olha que interessante. As coisas santas dentro da igreja, dentro do altar. Um, Nós devemos conhecer os acessórios do culto de forma que esses possam ser identificados sem deixar dúvida. Nós temos que conhecer as coisas que são consagradas para a Igreja Católica, para que não tenha dúvida. E como é bom conhecer, é bom que se dirijam até as sacristias e aprendam a reconhecer. Então, esse texto vai nos ensinar a ir até a sacristia e conhecer as coisas que são ou não consagradas. O altar, a mesa que o padre celebra a Eucaristia e o centro de toda a liturgia é consagrado. A ambula, ou cibólio, quem é católico conhece, eu conheço muito bem porque vivi no catolicismo muito. É uma vasilha de diversos formatos, com tampa, aquelas vasilhazinhas com tampa, que vai tampando, né? E é o lugar onde coloca a hóstia também, vai a tampinha, né? O lugar onde coloca a hóstia, que é consagrada, que é sagradíssimo, solo sagrado. O altar é solo sagrado. O aspersórios, aquele bastão de jogar água benta nas pessoas, é consagrado, é sagradíssimo. A água benta é sagrada. Caldeira de água benta salgada, tem aqui. O cálice. Agora, o cálice é um negócio interessante, que eles falam que o cálice, aquele cálice que o padre toma vinho, tudo, eles falam que esse cálice, ele é o cálice da nova aliança, que Jesus apresentou na ceia. Quantas igrejas católicas tem no mundo? Como é que faz? Réplica. E se réplica não tem. Eu vou. Como? Se é uma réplica, então não é o verdadeiro.
Mas a Igreja Católica diz que é, porque lá vai se mostrar o sangue de Cristo, vai ter a transubstanciação, o vinho vai se transformar em sangue. Eu sempre vi que o vinho é vinho. Só que o vinho na Igreja Católica não é servido por quê? Porque se alguém tomar, vai falar assim, é vinho, não é sangue, não é? Por que só o padre toma? Para não haver esta imposição. O pão é o pão da vida, é o corpo de Cristo, mas o vinho não é o sangue. O pão tipifica o corpo, não tipifica e não é santo. A ceia não é santa. A comunhão não é santa. A única coisa santa é a palavra de Deus. É ela que nos santifica. E aqui vai clausura, licionário, isso que eu achei interessante. Tem muitas coisas, mas olha, tem muita coisa que tem de utensílios, a estola sacerdotal, tá aí. A mitra. Se eu não me travesti, não me vesti de santo, você não vai olhar para mim e falar, esse cara não sabe nada. Eu aqui falando para você, pode falar, esse cara não sabe nada. Ele não tem uma mitra, né? Aquele chapéu na cabeça, ele não tem uma estola sacerdotal, tá aí, ó, com a carinha de sabe nada. O que é isso, meu irmão? Abre teu coração, vamos lá. É que eu queria falar, o lecionário, livro com as leituras que são feitas na missa. Interessante, né? Jesus morreu e deixou a sua palavra para que ela fosse lida, para que ela fosse ensinada. Profeta, mestre, evangelistas, doutores da palavra, ele deixou para isso. E agora é substituído pelo lecionário. Bom, a gente está quase no finzinho aí da gravação e eu queria terminar começando com o que é que Deus, o que é que Jesus santificou. Quais são os lugares santos, os lugares consagrados por Jesus? Nenhum. Nem Israel. Quando ele morre em Gólgota, fora de Israel, fora dos portões de Jerusalém. Ele não aceita morrer dentro de Israel, para que aquela terra não fosse santa. Porque nenhuma terra é santa. Santo significa separado. Israel não está separado de nada, nem do mundo. Porque através de Israel, através do povo de Israel, é que se faz a nação de Israel. O povo de Israel é judeu, não é cristão. Quando os judeus começam a se juntar na igreja de Esmirna, ele fala que aqueles judeus que estão entrando na igreja de Esmirna fazem parte da sinagoga de Satanás. Nem sinagoga judaica ele fala de sinagoga de Satanás. Eles começam a introduzir apóstolos dentro da igreja de Éfeso. Então, ele vai contra isso tudo. E o que santifica? Se o templo de Salomão não é mais, não existe, o tabernáculo não existe mais, não tem mais lugar santo. Israel não é mais lugar santo, o Brasil é? O teu bairro é? A igreja do teu bairro é? Ela é bonita. Como arquitetura, eu admiro todas elas. Mas como lugar para Deus morar, ele fala que ele não habita em templo construído por mãos humanas. Deixa eu falar um pouquinho sobre a ceia. A ceia foi no último, na Páscoa, na ceia. E no meio da ceia, Jesus se levanta, depois do pessoal ter comido, bebido, ele se levanta, tirou suas vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Ele enrolou a toalha nele. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingindo. Ele tinha a toalha, ele lavou os pés dos discípulos e mandou lavar. E respondeu-lhe, e aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele disse, Senhor, tu lava meus pés a mim? Pedro falou, você vai me lavar meus pés? O Senhor é meu Senhor, é o cara que eu aprendi tudo, você é meu mestre, como é que eu vou? Você vai lavar meus pés? Eu tenho obrigação de lavar os seus pés. E respondeu-lhe, o que eu faço
o que eu faço não sabes tu agora, mas tu sabereis depois. Ou seja, a cerimônia de lavar os pés era por quê? A água dos pés. Em, em João 15, esse aí é 1 Coríntios 11, do 1 até o final, até o 16, você vai entender muita coisa sobre a ceia. Eu não vou falar por causa do tempo, mas eu sou a videira verdadeira. Toda vara em mim que não dá fruto é limpa e cortada para que dê fruto. E vós já sabeis pela palavra e vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. O que se nos santifica e o que tira de nós todo o mal e transforma o nosso coração santificado, a nossa mente santificado, a renovação da nossa mente é a palavra de Deus. Ela que nos limpa, ela que nos lava e ela que nos santifica. E a palavra de Deus não entra numa planta, não entra num tabernáculo, não entra na madeira, não entra na pedra, não entra em lugar nenhum, só no coração do ser humano. Quando ele fala sobre a ceia, ele fala assim: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Ele fala que quando as pessoas estavam se ajuntando na época, eles pioravam e não melhoravam. E esses tempos se passou. E nós estamos vendo a sentença para a igreja depois do ano 70 que os apóstolos estavam pisando na terra. Ele diz que as pessoas se juntam para piorar e não para melhorar. Se você se juntar, tome cuidado para não piorar. Agora, se você quiser estudar individualmente, tenho certeza que você vai melhorar. Cuidado onde você congrega, cuidado onde você acha que é santo, que é separado, que é solo especial. As pessoas vão para as romarias aí, para Fátima, para Lourdes, a pé, vão para Aparecida a pé, para buscar o quê? O quê? Aprendem o quê? Nada. Não aprende nada, não faz uma leitura bíblica, que é a única coisa que lava e que limpa o ser humano. Tem muito mais por aí. Eu vou falar agora sobre as pirâmides, hein? Vai ser muito interessante. Será que eram deuses os astronautas? Será que os astronautas vieram aqui na Terra? Vieram aqui construir as pirâmides, foram embora, nunca mais voltaram para ver o que fizeram? Olha só que interessante. Fica atento aí que tem muito mais. Até a próxima.